Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que está sendo realizada e que todos nós, em uníssono, a partir desse momento, possamos vibrar um só pensamento, um só sentimento, uma só emoção, uma necessidade, entrando em sintonia direta com Deus, com Jesus, com todos os tarefeiros de luz que compõem e ornam todo o orbe deste planeta, incentivando-nos a uma caminhada evolutiva, incentivando-nos a nos esforçarmos para nos tornarmos a cada dia pessoas melhores. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa estender todo o seu amor para que nós possamos nos sentirmos fortificados mediante talvez as nossas fraquezas, os nossos conflitos e os nossos medos. Sabemos que para a espiritualidade, para Deus, não existe distância. Campo de energia que nos envolve nesse momento, mesmo aqueles que assistirão a live depois, serão abençoados e coroados desde que mantenham a sua fé e essa sintonia e possam receber toda essa vibração extremamente positiva que recai sobre nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre eu e Deus. Quando eu estou comigo e quando eu vou pensar em Deus, de que forma eu e Deus nos relacionamos? De que forma eu sinto Deus? De que forma eu percebo Deus? Eu e Deus podemos estarmos conectados num estágio de profunda reflexão, às vezes num aperto de mão, num abraço dado, num sorriso, numa palavra amiga. Eu e Deus podemos estarmos nos conectando de uma forma mais contundente diante de um conflito, de uma dor inexplicável, de uma pergunta sem uma resposta imediata. Eu e Deus temos essa intimidade de uma forma pura e intensa, desde que eu tomo consciência disso, de que Ele está presente todo o tempo inteiro. Eu e Deus, é eu e você, é eu e minha família, que pode ser que eu tenha afinidade ou não, mas Deus está presente. Se tem afinidade, Deus está me ensinando através daquela família a concretização e a consolidação do amor, da reciprocidade. Se não tem afinidade, eu e Deus está me ensinando que com aquela família eu vou aprender a desenvolver a tolerância, entender o que está por trás de tudo, entender eu, a família e Deus. Eu e Deus, eu com os meus amigos. Temos amigos sociais, temos amigos do trabalho, temos amigos da minha intimidade. Para cada situação, Deus está ali, tentando me passar um ensinamento, um aprendizado, uma emoção. Quando eu sou magoado por qualquer um desses grupos de amigos, quando essa mágoa afeta o meu coração e o meu ser, Deus se manifesta. Eu e Deus, na nossa conversa, e quando a gente faz aquela pergunta, será que eu merecia isso? Deus está presente e Ele está me respondendo de alguma forma. O que eu preciso aprender com tudo isso? E Ele está me dizendo o tempo inteiro, estou aqui para te ajudar a entender, a compreender, a te ensinar, para que você possa crescer. Eu e Deus juntos, com grupos de amigos, no qual temos afinidade, confiança, quando o sucesso de um deles se ergue diante de nossos olhos,
eu, juntamente com Deus, conversando com Ele, desejamos que tenham cada vez mais conquistas, que consigam cada vez mais viver as suas vidas em plenitude. Eu e Deus, diante dos meus inimigos, aqueles que me perseguem, que me caluniam, aqueles que me apedrejam, aqueles que não conseguem refletir sobre, às vezes, as minhas boas intenções. E aquilo me dói profundamente, a dor assola de novo meu coração, mas eu e Deus estamos juntos e Deus conversa comigo. Procure conciliar-te com os teus inimigos enquanto estás aqui na terra. Porque ao passar para o plano espiritual, ao invés de ter um inimigo a te perseguir, terás um amigo, um novo amigo. Se não for possível essa conciliação, eu e Deus, na nossa intimidade, Ele me sugere o perdão. Quando Ele envia o seu Filho amado, Jesus, quando Jesus diz, perdoai não 70 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, é para que nós nos livrássemos da dor que carregamos, da perseguição, da injúria, da calúnia. Quando nós perdoamos, nós nos livramos energeticamente de todo esse processo que contamina nossa alma. Mas está eu e Deus. Deus está ali comigo, presente, me incentivando. E no turbilhão do cotidiano, do dia a dia, no movimento exigente de uma sociedade cada vez mais acelerada, às vezes eu me sinto enfraquecido, às vezes eu me sinto fracassado, porque eu não consigo, às vezes, acompanhar a exigência que me é jogado, a produção que me é exigido. E como está eu e Deus, Deus faz com que eu feche meus olhos, que eu apacente a minha alma e que eu possa refletir de uma forma mais racional. E com isso eu consigo descobrir algumas limitações e eu também consigo descobrir que eu posso superar tantas outras, mas para isso eu tenho que estar predisposto a respirar fundo, a analisar todo o meu dia, a analisar todas as minhas atitudes e aprender com as minhas atitudes, com todas elas, e aprender com todas as atitudes das pessoas que me envolvem. E eu e Deus somos parceiros. Deus está ali, silencioso e ao mesmo tempo barulhento, cauteloso, mas ao mesmo tempo envolvente, profundamente amoroso, me inspirando cada vez mais a superar os meus obstáculos e as minhas dificuldades. E quando eu consigo acalmar o meu espírito, eu consigo ver a estrada de uma forma mais clara, eu consigo ver os obstáculos. E Deus ali me incentivando, supere esses obstáculos, você pode, você é capaz, e o obstáculo é importante, porque ele vai te fazer crescer, ele vai te fortalecer. Ao final dessa primeira etapa da sua caminhada, você se tornará muito mais fortificado, muito mais conhecedor da sua própria existência, da sua própria força. E continuo eu e Deus. Como pensar caminhar sem esse Deus do meu lado? Às vezes o meu ego me surpreende de uma forma que vem com uma força em que eu me sinto aviltado, eu me sinto indignado, eu me sinto excluído de um favoritismo que eu acho que a vida deveria me dar. Eu me sinto injustiçado, mas Deus está ali silenciosamente me acompanhando, me fortalecendo e me dizendo: mais uma vez, pondere as suas ações, pondere as suas atitudes, pondere as suas escolhas. Foi-te dado o livre-arbítrio e aprenda com o seu livre-arbítrio, aprenda com as suas escolhas. Se hoje as suas escolhas doem em seu coração, em sua alma, se hoje tu arrependes de determinadas situações, conteúdos,
Aprenda com todos eles. Te torne uma pessoa mais consciente. Busque uma sabedoria maior para que você tenha realmente um acesso à sua própria pessoa, ao seu próprio eu. Porque eu estou contigo sempre. Eu não vou te tirar do obstáculo. Eu não vou te tirar da sua dor. Mas eu vou te fortalecer, te acompanhar, te incentivar para que você supere o seu obstáculo, para que você supere e aprenda com a sua dor. Estarei sempre ao seu lado. Eu e Deus sempre nos comunicamos dessa maneira, sempre nos comunicamos dessa forma. E Deus está ali, parceiro, pegado na minha mão. E de repente eu olho para um meio social, no qual eu vejo situações e coisas tão absurdas, tão degradantes, que diminuem tanto o ser humano, que diminuem tanto a capacidade dessa beleza magnífica que Deus criou, que somos nós. Me indigno com tantas situações, com tantas barbaridades, com tanta ignorância, com tanta violência. E aí eu e Deus está ali comigo falando, observe, aprenda. São filhos que ainda estão desgarrados de uma verdade maior. Esses filhos ainda não conseguem compreender aquilo que é mais importante em seu próprio ser. Procure entendê-los, procure compreendê-los, para que não te tornes um igual. Não faça um julgamento, faça apenas uma observação e com isto procure ponderar as suas ações, para ver se, de uma maneira ou de outra, você não corra ou não cometa o mesmo erro. Essa sociedade ainda está no seu desespero, no caos de sua dor profunda, cuja ignorância apossou-se de uma tal forma de suas mentes e desqualificando-a como ser, tornando ser robóticos ainda, dominados por uma necessidade pura e exclusivamente material. Mas percebam os seus olhares, percebam os seus sorrisos amarelos, perceba a sua solidão. É um campo de dor profundo, que dentro desse campo que está minado, existe também um plantio de várias e inúmeras possibilidades de melhoria, de mudança e de transformação. Eu e Deus na minha solidão. Me encontro às vezes numa solidão em que necessito de um ombro amigo, de alguém que me escute, de alguém que pondere a minha fala e a minha dor, de alguém que chame a minha atenção, de alguém que fale, olha, você está errado, talvez não seria essa a melhor solução, talvez não seria esse melhor caminho. Eu entendo perfeitamente a sua dor, eu entendo perfeitamente a sua dificuldade, mas isso não quer dizer que eu concorde com ela. Existem novas possibilidades, novos caminhos, novas chances, novas fórmulas de você encontrar com você mesmo e sair dessa solidão. Eu e Deus é minha solidão por opção, porque quando eu opto por essa solidão, é aquele encontro maravilhoso que eu tenho com as minhas falas, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos, com as minhas emoções. Às vezes eu recordo o passado. Esse passado às vezes me provoca dor, às vezes me provoca desconforto. Aí de repente eu percebo um trauma, algo que violentamente feriu a minha alma. E nesse momento, eu e Deus, ali nesse colóquio silencioso, eu posso perceber Deus curando as minhas feridas, Deus dizendo-me, esse trauma é possível que você amadureça com ele e através dele você possa desenvolver a capacidade de amar. Através desse trauma você pode desenvolver a capacidade de perdoar. Esse trauma pode te desenvolver a capacidade de enxergar a vida de uma outra forma. Eu e Deus continuamos a nossa caminhada ao longo de todos os anos das nossas vidas.
e Deus me incentivando a escrever a minha própria história, com os personagens que fazem parte das minhas escolhas antes de aqui vir reencarnado, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito de amigos e no âmbito espiritual. Agora, eu e Deus, nesse confronto, nesse conflito com esse mundo espiritual, esse mundo misterioso, esse mundo que mexe com todo o meu ser, que me causa inúmeras sensações controversas, no qual às vezes eu não consigo definir o que é meu, o que é interferência, o que é sugestão, o que é intuição. E nessa confusão, é eu e Deus, eu tenho Deus. Aí eu converso com Deus e falo, Deus, me ensina, me ajude a eliminar a minha ignorância, essa minha infância espiritual, essa minha infância intelectual. Ajude-me a compreender como se movimenta nesse mundo mavioso, misterioso, cheio de cores e luz. Nesse mundo onde a treva também vagueia, onde a treva também pleiteia a sua liderança, onde a treva também chora o seu ódio, o seu rancor e toda a sua dor. Mas eu tenho Deus, está eu e Deus. E aí Deus me pede, feche seus olhos, respire fundo, procure sentir a vida na sua totalidade. E aí de repente me vem uma energia que me arrepia, uma energia que faz o meu coração acelerar. Às vezes me dá um suor, um calor, ou às vezes um frio. E aí eu sinto que algo diferente está ali acontecendo, mas eu continuo na minha investigação, na minha interrogação. Mas eu sou eu e Deus. E Deus está me dizendo, tenha calma, vai na paciência, vai na observância, vai na coerência. Procure entender, procure estudar, procure ler, para que você possa cada vez mais se conectar, tanto do lado da emoção, tanto do lado da razão. Com isso você vai conseguir entender todo esse movimento, o bom e o ruim, porque o bom é bom e o ruim pode se tornar bom, porque o ruim me ensina o que é bom e o ruim se transforma em bom. Então, será que existe o ruim? E será que existe só o bom? É tudo uma coisa só. E Deus sempre me diz e me alerta. O ódio é o quê? A ausência, o amor enlouquecido. A treva é a ausência de luz. E Deus sempre me fala, se contagia com esse mundo espiritual. Ele tem sempre informações a te passar. Muitas das vezes essas informações irão apimentar, irão dilatar o pensamento negativo, o pensamento de derrota, o pensamento vingativo, o pensamento de respostas imediatas para aquele ignorante que às vezes me ataca. Mas Deus está ali tão presente comigo, porque eu e Deus conversamos sempre, e Ele me diz, calma, reflita, seja firme na sua situação e na sua decisão, porém não carregue nenhum sentimento em seu coração para que isso não te enfraqueça, para que esse sentimento de entendimento te fortaleça, para que você possa desafiar o seu presente, que com certeza você terá um futuro de uma forma bem diferente. Eu e Deus, e essa espiritualidade, esses mentores, esses guias que me acompanham, os espíritos que me pedem socorro, que me provocam uma angústia, uma dor que eu não sei de onde vem, que me dá uma dor de cabeça, minhas pernas tremem e dói, que me dá um desespero, uma fraqueza, porque eles estão ali comunicando toda a sua história. Eu ainda não consigo perceber, mas eu e Deus, na nossa conversa, Ele consegue aos poucos me mostrar como é fácil se conectar, porque o que Ele carrega é o que eu também carrego. Então Ele está me dizendo que eu estou numa sintonia,
e que basta fazer uma bela de uma oração para que o meu coração possa aliviar outro coração, para que essa dor que me procura possa se sentir amparada, aliviada, abraçada, acalmada, ela possa se sentir acolhida. E isso às vezes me invade uma sensação de serenidade e uma sensação de torpor, porque eu e Deus estamos ali, juntos, tentando entender e compreender toda essa dor. Aí de repente, eu conversando com Deus me dá aquela sensação de plenitude, de muita inspiração, vêm bons pensamentos, bons sentimentos, de muita elevação, que às vezes vêm frases extremamente positivas, sentimentos bastante calorosos, e me dão um conforto que é inexplicável, porque eu estou sentindo esse Deus que é meu amigo, esse Deus que me acompanha, esse Deus que caminha sempre comigo. A única forma que eu encontrei de falar de Deus é colocar o meu cotidiano, todas as minhas dificuldades, todas as vezes os meus gestos insanos, todos os meus sonhos e as minhas esperanças. É a forma que eu consigo entender Deus. E é necessário, e eu senti muita necessidade de passar isso, porque nesse momento que todos nós estamos vivendo, de muita insegurança, de muita conturbação, em todos os aspectos, onde a negatividade é batida repetidamente, porque isso dá audiência, isso me dá, as pessoas se alimentam, mas eu tenho que entender que está eu e Deus. Nós não podemos esquecer de que é eu e Deus, que Deus está sempre presente. O milagre que às vezes nós buscamos é o meu momento presente, é a forma como eu vivo, como eu interpreto, como eu encaro, apesar da dor, apesar da dificuldade, apesar da incerteza. E é muito interessante, porque quando eu estou realmente conectado com eu e Deus, todo o meu processo de ansiedade, que a ansiedade é excesso de futuro, eu começo a entender e a dominar através do meu processo mental. Porque Deus me fala, vem um pensamento e Deus me alerta e me orienta. Vigie com outro pensamento, esse pensamento que está te gerando o excesso de futuro. Procure a serenar, porque eu estou aqui do seu lado, eu estou aqui te dando as mãos, eu estou te dando a condição de que você tenha visão, equilíbrio e solução para os seus problemas. Porque a solução, ela existe. Porque se existe um problema, se eu encaro como um problema, ele é um problema, ele me provoca dor. E se ele me provoca dor, existe a solução. E a solução, às vezes, pode ser descobrir que aquele problema já não é mais problema. Então, eu consegui solucionar. Por quê? Porque Deus está comigo. E, às vezes, a gente busca tão longe, tão distante, situações. E Deus, esquecemos que Deus está tão presente. A senhora está falando muito profundo, assim, e me remeteu à intimidade com Deus, né? Que é exatamente o que a senhora está falando, que é sobre a intimidade com Deus. E Deus dá 3 chances para a gente, né? Ele se divide em 3, que ele dá 3 oportunidades, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E dá as 3 oportunidades para a gente ter intimidade com Ele e aproximar. Fora isso, ainda dá as oportunidades com a galera que está, toda a espiritualidade, os anjos da guarda, os arcanjos, os elementais, a natureza. Ele dá diversas possibilidades de a gente ter a intimidade com Ele e aproximar dele de alguma forma. Eu me lembro de novo da frase do meu tio, que é coloca Deus no meio, né? Que você, de tudo que vai fazer, eu estava ouvindo um podcast esses dias que o professor estava dizendo, quando você vai tomar uma decisão, coloca Deus na frente. Se você for fazer alguma coisa, coloca Deus na frente. Justamente colocar Deus na frente é essa intimidade de saber que Ele já está presente.
Até quando a gente vai conversar com Deus, a gente conversa com Deus em pensamento porque Deus está dentro de nós. Então, ele é onipresente, ele é presente em todas as situações. E aí entra em duas situações, que uma da escolha, né, que a gente tem que escolher. O ato, o princípio tem que partir da gente, querer alguma coisa, então a força, a energia motora é da gente, que entra na energia quântica. Até que o que a senhora está dizendo aí, a gente também, por escolha nossa, a gente se conecta com o negativo, a gente dá valor ao que não é bom, a gente conecta com o problema, a gente enxerga o problema, e tudo está dentro da nossa própria decisão ali diária, né? Decisão pequenininha. Nossa, eu vou valorizar um problema gigantesco, aí você coloca lá, nossa, eu sou ótimo nisso. Você vai colocar uma situação que é difícil, aí você bota como muito difícil. Às vezes é difícil de verdade, mas dentro da intimidade com Deus e colocando, ela às vezes se torna mais leve, não fácil, né? E se você de fato confia que tudo que não existe, por exemplo, que eles falam, né? Não cai um fio de cabelo sem a permissão de Deus, se você de fato acredita nisso e confia nisso, é muito mais fácil a sua intimidade com ele. E eu quero falar de eu e Deus quando eu duvido dele, quando eu questiono ele, quando eu falo, o Senhor não está aqui presente, quando eu acho que Deus está ausente, quando eu me revolto, mas Deus está tão presente que Ele faz com que, de repente, eu consigo, às vezes, não senti-lo tão presente, mas a força dele é tão grande que eu sei que, como dizia a Madre Teresa de Calcutá, às vezes eu não entendo os caminhos que o Senhor está percorrendo, mas eu sei que o Senhor está certo. Então o Senhor nos dá essa oportunidade, Deus nos dá essa oportunidade porque Ele entende as nossas fraquezas. E o fato de às vezes nós questionarmos Deus, Ele pacientemente está ali nos ouvindo porque Ele sabe que se nós persistirmos, vamos superar essa dificuldade. E haverão outros momentos, porque essa é a nossa humanidade. E aí, como você mesmo falou, que existe, né? A gente recorre tão pouco a Deus, mas tão pouco, sendo que Ele está dentro de nós, Ele está ali nos envolvendo de todas as maneiras, com a espiritualidade, com o anjo da guarda, com pessoas que Ele coloca em nosso caminho, com intuições, com belas canções, com belas poesias, pela natureza. Ele está presente em tudo. Mas o nosso ego não permite que nós não nos deixe perceber Deus. O nosso ego, ele infla de uma tal forma que às vezes, como você mesmo disse, o problema na minha cabeça está enorme e às vezes é tão simples, porque Deus tem essa capacidade de tornar o grandioso simples. E é tão simples, às vezes, a solução que aquilo me irrita. E me irrita de uma tal forma que eu não vejo saída. Porque eu não estou pronto ainda para entender o óbvio, o simples, o comum. E Deus, na sua misericórdia infinita, está ali, dentro do meu coração, grudado na minha mão. E tentando me incentivar a nível mental, espiritual, para que eu continue a minha caminhada, continue a minha luta, né? Minha luta, a minha coragem, né? E aí vem os orixás, né? Nos incentivando com seu campo de energia, como Ogum fala, vai para a sua batalha, pegue teu caminho, pegue a lança na tua mão, pegue o seu escudo e siga em frente, porque você tem a ferramenta, você tem o suficiente para vencer qualquer tipo de obstáculo. E aí a minha homenagem hoje é eu e Deus, a minha homenagem a Deus. E que Deus possa nessa casa iluminar os médios dessa casa, os consulentes e a todos vocês que estão nos assistindo neste momento. Foi a forma que eu quis hoje falar sobre Deus. Se alguém quiser fazer alguma colocação.
Tem muita coisa, né? Só vai falar como diz o Rafa, a gente vai lembrando. E eu lembrei do trabalho dos guias, como sempre, muito certeiros, né? Evoluindo junto com a gente aqui na casa. Quando a gente falou da dúvida, eu pude acompanhar várias vezes os guias falarem que bom que você se revoltou com Deus, porque a gente também não é ensinado da fé raciocinada, então essa revolta já é ao mesmo tempo uma forma de mostrar que você está crendo, porque você não se revoltaria se você não tivesse a mínima crença em Deus. E é uma oportunidade de você questionar, porque a gente, né, a fé cega, ela não faz sentido nenhum, então é um jeito da gente raciocinar e evitar que a gente caia naquele ponto que me chamou muita atenção quando a história trouxe, do sorriso amarelo, da robotização, porque a gente tem muito medo muita gente fala que tem receio da inteligência artificial, né? Esses dias eu vi um negócio, bem um caráter mais de meme, assim, mas que foi legal. O medo tem que ser da burrice natural e não da inteligência artificial, porque a gente parar de raciocinar em cima e se afastar da gente, porque esse Deus que o Rafa falou, a gente põe tanto nome, tanta coisa, tenta personificar, porque é o que a gente entende, e aí é uma coisa ainda necessária, que a gente põe, bota pai, bota não sei o quê, mas pra mim, durante muito tempo, isso foi o contrário, não colou esse negócio da figura humana, porque eu falei, gente, não faz sentido nenhum. Porque eu falei, não, o humano não tem como. Mas por que eu acho que acontece isso? É uma outra dificuldade de a gente se conectar com Deus, porque a gente tem a dificuldade de se conectar com a gente mesmo. E volta num Deus que vocês trouxeram de um Deus muito mais simples e muito mais eu comigo. E o eu comigo, como a senhora bem disse, não é eu maravilhoso, é eu com defeito e tudo, sim, porque né, eu não sou essa bola toda. Sim. Então aí precisa de humildade. Eu acho que é nesse ponto que a gente se afasta. Se afastou de Deus como se fosse uma coisa muito longe, mas não. Eu acho que eu me afastei de mim, que é essa coisa de desconectar com Deus. Quando a senhora foi falando, tudo me remeteu a isso. Nossa, muito bom. Você me trouxe até um negócio que a gente consegue também enxergar Deus no trabalho dos Exus, no trabalho das giras, que são aqueles que dão luz à nossa própria escuridão, né, que trazem, coloca para fora aquilo que a gente tem de mais escondido, né? Não vou nem dizer negativo, é a nossa verdade, né? E bota a luz naquilo, e existe muito Deus no trabalho existe muito Deus no trabalho do Exu, que você vê uma disparidade, né, nessa situação de pessoa, uma disparidade de uma pessoa encaveirada, vamos dizer assim, né? E a gente conseguir enxergar Deus ali é quando você está de fato na essência, que é isso, que é você tirar ele da pessoa e na essência divina. Eu acho que até o que você fala traz até um ato falho. Eu conseguir enxergar Deus nisso. Eu não preciso conseguir. Pode parecer que eu preciso me esforçar para enxergar algo que eu julgo que não tem Deus, mostra o quanto eu estou limitado, o quanto eu não conheço de Deus. Eu acho que é uma força muito além. Verdade. Deus está ali, né? Não é uma crítica só fala não, mas como a gente está condicionado mas é uma verdade, né? a tentar enxergar Deus só nas coisas belas e maravilhosas, mas esquece que também na parte negativa, na escuridão, e naquilo que não sai do jeito que a gente quer, Deus está ali também. Aí, como a Marcia falou, Deus está na dor também, né? Tá na dúvida, tá na dúvida. Eu não aceito, porque eu acho que eu sou muito bonito, que é o que eu estava falando, eu acho que eu sou muito bom. Eu vejo muito acontecer nos atendimentos aqui, das pessoas não se permitirem sentir coisas negativas, como se isso afastasse de um propósito de Deus, de um propósito evolutivo, quando na verdade dá vazão a esse sentimento, não você sair jogando e despejando isso para os outros, mas de entender, de reconhecer aquilo como parte, também parte do processo evolutivo, e de entender sua contribuição ali, né? Aí a gente volta no autoconhecimento, a gente volta. Isso, assim, não clichê, né? O autoconhecimento, assim, eu assim, tenho esse volta, defeito e preciso corrigi-lo, né? Esse é o Deus, é o mais próximo de Deus. E é que a entidade fala muito com a gente, né? Se bateu no eu, pega que é seu. E aí a gente fala de eu e Deus, é hipocrisia, né? Porque Deus, ele sabe disso. A gente tem hora que é hipócrita, então nós temos que entender essa hipocrisia. Porque eu quero falar muito de Deus, porque o diabo, o demônio, ele está sendo muito cultuado. Se fala muito mais do diabo e do demônio que em Deus. E Deus, na sua magnitude, na sua perfeição,
ele jamais iria ostentar a treva, ele jamais iria renegar a treva, porque a treva faz parte da sua criação. Se ela existe, alguém criou. Quem criou foi Deus. Ele criou a treva, não a maldade, porque a treva é a ausência de luz. À medida que você vai evoluindo e vai desenvolvendo, você vai gerando luz. Olha que bonito que é isso. Mas esse negócio que você falou é interessante, porque a gente fala muito de não terceirizar a parte negativa, né? De terceirizar para o diabo, mas a gente também terceiriza Deus, né? A gente terceiriza essa parte boa que você falou do colocar Deus em tudo. A gente precisa se lembrar disso para lembrar que Deus está em tudo. Mas se eu sou parte de Deus, se eu sou parte da criação, se a criação é de Deus, então já está em tudo. Se a gente terceiriza, eu acho que entra no que você falou também. Essa dificuldade de conectar é porque a gente busca conectar com uma coisa de fora para dentro, não de dentro para fora. A gente procura de fora, né? Mas é porque a gente aprendeu assim. A gente aprendeu assim. Eu quero fechar essa minha fala. Eu e Deus, os Exus quando descem, quando eles vão nas profundezas da mais absurda dor, eles são carregados de luz para que eles possam auxiliar aqueles que estão no mais submundo da dor. E só eles conseguem fazer isso. Para fazer isso é preciso de muito amor. E quem tem muito amor é muito iluminado. Então, eu e Deus, Deus está comigo, Deus está contigo, Deus está com todos nós. Que Deus possa te iluminar, que Deus possa ser sempre seu parceiro, seu companheiro, como Ele é meu parceiro, meu companheiro, Ele é meu amigo. Ele entende todas as minhas fraquezas, Ele entende todas as minhas perfeições, e Ele está sempre me incentivando. E que isso aconteça com todos nós juntos, vibrando esse Deus, esse maravilhoso Deus, que Ele abençoe a todos vós. Que assim seja. Tenho que me achar